Este quarto não aparece no mapa. Não importa quantas vezes tentem procurá-lo. Ele simplesmente não tá lá. Mas as pessoas juram que o viram. Como isso é possível? Bem-vindos ao mistério do quarto, que nunca foi encontrado. Imaginem só. Vocês estão andando por um prédio antigo, um lugar com história em cada parede. Vocês ouvem sussurros, histórias contadas em voz baixa, pelos funcionários mais velhos, sobre um quarto secreto. Um quarto que não consta na planta original do edifício. Ninguém sabe quem o construiu, nem porquê. É como se ele tivesse surgido do nada. Um fantasma de tijolo e argamassa. A lenda diz que ele aparece e desaparece. Alguns funcionários e visitantes afirmam ter visto uma porta, onde no dia seguinte só existia uma parede lisa e fria. Tentam bater, forçar a maçaneta, mas é inútil. É como tentar abrir uma porta desenhada numa parede. E o mais estranho é que o mapa do edifício, aquele que todos os seguranças carregam, não mostra absolutamente nada naquele local. Para a arquitetura oficial, ali é apenas um espaço vazio. Um corredor sem saída. Pensem na frustração dos seguranças. Eles recebem chamados de pessoas assustadas, jurando ter visto a tal porta. Eles vão até o local, lanternas em punho, e não encontram nada. Você deve ter se enganado de corredor, dizem eles. Mas no fundo, a dúvida começa a corroer, porque não é uma pessoa, nem duas. São dezenas de relatos ao longo dos anos. Todos descrevem a mesma porta de madeira escura, com uma maçaneta de latão, num lugar onde não deveria haver porta alguma. Alguns céticos tentaram desvendar o mistério. Diziam que era uma ilusão de ótica, um jogo de luz e sombras, ou até mesmo uma histeria coletiva alimentada pelas lendas locais. Engenheiros foram chamados, mediram as paredes, usaram equipamentos para detectar espaços ocos. Nada. A parede era sólida, contínua. O quarto, segundo a ciência, não existia. Mas como explicar os testemunhos? Como explicar a sensação que muitos descrevem ao passar por aquele corredor? Um frio inexplicável. A sensação de estarem sendo observados. A história poderia terminar aqui, como um conto de fantasmas, interessante para assustar os novatos. Mas ela toma um rumo muito mais sombrio. Houve um funcionário, um zelador chamado Carlos. Ele era cético, mas também muito curioso. Cansado de ouvir as mesmas histórias, ele decidiu provar de uma vez por todas que tudo não passava de bobagem. Ele passou a vigiar o corredor durante suas rondas noturnas. Durante semanas, nada aconteceu. Carlos já estava pronto para rir dos colegas e declarar o mistério resolvido. Até que, numa noite de tempestade, ele viu a porta. Exatamente como descreviam. Madeira escura, maçaneta de latão. Em vez de chamar os seguranças, ele decidiu que era a sua chance. Ele pegou o rádio e disse, com a voz um pouco trêmula: "Eu encontrei, vou tentar entrar." Essa foi a última comunicação de Carlos. Quando os seguranças chegaram, minutos depois, a porta já não estava lá. Havia apenas a parede sólida de sempre. E Carlos, desaparecido. Procuraram por todo o prédio. Revisaram as câmeras de segurança. As imagens mostravam Carlos caminhando em direção ao corredor. E depois, nada. Ele simplesmente sumiu, como se tivesse sido engolido pela parede. O desaparecimento de Carlos transformou a lenda em algo real e perigoso. A polícia investigou, mas não encontrou nenhuma pista. Sem corpo, sem sinais de luta, sem uma porta para arrombar. O caso foi arquivado como um desaparecimento misterioso. A empresa tentou abafar a história, mas era tarde demais. O medo já havia se instalado. Ninguém mais queria trabalhar no turno da noite. O corredor foi interditado, mas as histórias continuaram. Houve outros que afirmaram ter visto a porta depois do desaparecimento de Carlos. Um grupo de exploradores urbanos, fascinados pela história, conseguiu entrar no prédio abandonado anos depois. Eles estavam filmando tudo, na esperança de capturar algo. E segundo a gravação, que eles postaram online, eles também encontraram a porta. O vídeo é tremido, escuro, e ouve-se a excitação e o medo na voz deles. Um deles se aproxima, gira a maçaneta, e a porta
se abre. A câmera aponta para dentro, mas só se vê uma escuridão total, um vazio que parece sugar a luz. O vídeo corta abruptamente. O grupo nunca mais foi visto. Com o tempo, a empresa que ocupava o prédio faliu. O edifício foi fechado, abandonado, as janelas estão quebradas, a poeira cobre tudo. Mas a lenda do quarto continua viva. Dizem que em certas noites, quem passa pela rua consegue ver uma luz fraca, piscando numa janela que não deveria existir. Hoje o prédio é um convite para os corajosos e os curiosos. Mas a pergunta permanece. O que é esse quarto? Uma falha na realidade? Um portal para outro lugar? Ou uma armadilha inteligente, criada por alguém com motivos desconhecidos? As respostas podem estar lá dentro, atrás de uma porta que talvez não exista. O prédio está fechado, mas o quarto continua a ser procurado por aqueles que se atrevem a entrar. Você teria coragem? Obrigado por assistir a este mergulho no desconhecido. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Até a próxima.